Bom dia, pessoal! Então, gente, eu estou gravando esse vídeo aqui em que fala sobre a nossa aula da semana 1 e 2. É um vídeo de complementação para estar ajudando vocês a estar entendendo mais o conteúdo. Então, vamos lá? As nossas duas primeiras aulas estão falando sobre eletricização, processo de eletrização. Para mim estar entendendo, para a gente estar entendendo esse processo de eletrização, é necessário a gente entender alguns conceitos básicos. Primeiramente, a gente tem que entender a constituição da matéria. A gente já aprendeu, viu ano passado, que, que a matéria, desculpa, gente, é constituída por átomos, e esses átomos, nele a gente vai ter as cargas negativas, que são os elétrons, que está orbitando ali em volta do núcleo, e a gente tem os prótons, que são as cargas positivas, que estão presos ali no núcleo. E a gente vai ter os nêutrons, que são sem carga. Que foi verificado que os elétrons, quando ele está próximo de outro, ou seja, quando eu tenho dois objetos que têm carga negativa, eles se repeliam. E os que têm carga positiva também, dois objetos que estavam com cargas positivas, iam se repelir. Já os que têm cargas opostas, a gente vai falar que eles se atraem. Objetos de cargas opostas vão se atrair. Outra definição importante é a gente entender o que é um condutor e o que é um isolante. Foi verificado que alguns materiais possuem em sua superfície elétrons livres, ou seja, elétrons que não estão aqui, presos, não necessariamente presos, que não estão aqui orbitando em volta do núcleo. Eles estão aqui livres pela superfície. Esses elétrons foram chamados de condutores, porque eles são capazes de conduzir eletricidade. Exemplo, aqui a gente tem os metais e a água ionizada. Por que eu coloquei água ionizada? Porque a água, quando ela é destilada, ela não conduz eletricidade. Agora, quando eu dissolvo alguma substância na água, ela vai ter íons. Esses íons vão conduzir eletricidade. Então, a água, quando ela tem dissolvido alguma substância, por exemplo, o sal, ela é capaz de conduzir eletricidade. Ela vai ser condutora. Já os isolantes, ao contrário dos condutores, não possuem elétrons livres na sua superfície. Eles estão aqui, mais próximos ao núcleo, orbitando aqui em volta do núcleo. Nesse caso, eles não vão conduzir eletricidade. Um exemplo aqui, a gente tem a madeira, a gente tem o plástico e a gente tem o ar. O ar, vocês podem estar se pensando, professora, mas se o ar é um isolante, por que acontece os relâmpagos? Vocês vão ver depois aí no material que eu vou estar mandando para vocês que os isolantes possuem uma propriedade que a gente chama de rigidez dielétrica. Eu consigo fazer com que o isolante se torne condutor. É possível fazer isso quando eu aplico uma certa força nele. Então, quando acontece relâmpago, é porque é exercida uma força nas moléculas do ar. E essas moléculas vão ser capazes de conduzir eletricidade. Aí vai acontecer os relâmpagos. Depois vocês vão dar uma lida no material com mais calma. Então, eu posso sim fazer de um isolante se tornar um condutor, quando eu aplico uma força sobre ele. É o que a gente vai ver aqui agora. Processo de eletrização. Os processos de eletrização, a gente vai ter três. A gente tem um processo de eletrização por atrito, a gente vai ter o processo de eletrização por contato e de indução. Vamos ver a eletrização aqui primeiro, processo por atrito. Esse processo de eletrização primeiramente, o que seria eletrização? A gente viu aqui, que os objetos são compostos, os corpos são compostos por elétrons e por prótons. A mesma quantidade que eu tenho de elétrons em um corpo é a mesma quantidade de prótons, ou seja, tem que ser igual a quantidade. Se eu tiver, por exemplo, 10 elétrons, eu tenho que ter 10 prótons. Nessa situação aqui, eu vou falar que o meu corpo está neutro. Ele está neutro, ou seja, a carga que é a mesma quantidade que eu tenho de carga negativa é a quantidade de carga positiva. Quando eu consigo alterar, quando eu consigo ter, por exemplo, mais elétrons ou mais prótons, eu vou falar que meu objeto está eletrizado. Então, é o que acontece nessas situações que a gente vai ver aqui agora. Na eletrização por atrito. Na eletrização por atrito, ela vai acontecer tanto em condutores quanto isolantes. Só que tem uma observação aqui importante,
Para mim ter essa eletrização por atrito, se eu tiver dois materiais condutores, um atritando no outro, eu não vou conseguir essa eletrização, porque todos dois têm a mesma capacidade de perder elétrons, porque eles possuem elétrons livres. Agora, os isolantes, se eu pegar dois materiais isolantes do mesmo material, se eu pegar, por exemplo, vidro com vidro, eu também não vou conseguir eletrizar, porque eu vou ter a mesma capacidade também de transferência de elétrons. Ou seja, para mim ter a eletrização por atrito, se for isolante, tem que ser de materiais diferentes. Se for condutor, não pode ser dois condutores, teria que ser um condutor e um isolante. Como que vai acontecer esse processo de eletrização? Olha aqui, eu tenho uma barra de vidro que inicialmente estava neutra e uma seda. Eu vou pegar os dois e vou atritar um no outro, vou fazer esse movimento aqui de estar esfregando um no outro. Quando eu fiz esse processo, o que vai acontecer? Como os elétrons estão ali em volta do núcleo, eu consigo deslocá-lo, eu vou conseguir retirar os elétrons desse material. Prótons não se deslocam, pessoal. Guarda isso aí, ó. Os prótons, as cargas positivas, estão presas no núcleo. Eu não consigo retirar prótons, eu só retiro elétrons. A gente vai ver depois, vocês vão ver no material de vocês, que o vidro, ele tem maior capacidade para ceder elétrons. Vocês vão ver lá na série triboelétrica lá de vocês. Então, quando eu atritei os dois, o vidro perdeu elétrons. Ele transferiu uma quantidade de elétrons para a seda. O que aconteceu? Como o vidro perdeu elétrons, ele ficou positivo, ele ficou carregado positivamente. E como a lã ganhou elétrons, ela ficou carregada negativamente. Eu tenho dois objetos carregados, todos os dois objetos estão eletrizados, com sinais opostos. Eu tenho um positivo e um negativo. Ou seja, na eletrização por atrito, eu sempre vou ter dois objetos carregados com cargas opostas. E o módulo se conserva, ou seja, o módulo da carga total não se altera. Lembrando que eu não falei ali para vocês, mas está sendo citado no material de vocês, que a unidade do sistema internacional de carga é o Coulomb. Então, por exemplo, se esse material aqui, ó, a mesma quantidade de Coulomb, ela vai ser conservada mesmo depois do atrito, porque ao mesmo tempo que um perdeu elétrons, ele ficou com mais próton. Ou seja, no final, a carga vai se conservar. Agora, a gente vai para a próxima eletrização. A eletrização por contato. Na eletrização por contato, ela somente vai ocorrer em condutores. Ela não ocorre em isolante. Em hipótese alguma vai acontecer em isolante. Então, se algum exercício para vocês der uma certa situação e falar que aconteceu uma eletrização por contato e algum desses materiais for isolante, será uma afirmação falsa. Como que vai acontecer a eletrização por contato? Olha, vamos imaginar aqui a seguinte situação. Eu tenho um material aqui, uma bolinha A, todas duas condutoras, né? E uma bolinha B. A A está carregada, ou seja, ela tem mais prótons do que elétrons. E ela tem 10 Coulomb, é o valor da carga dela. Ela está carregada. Já a B está neutra. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a A em contato com a B. Eu vou colocar as duas juntas. Lembra que eu falei que cargas positivas com negativas se atraem? O que vai acontecer? Essas cargas que estão aqui ó, em volta da bolinha A, que está positiva, vai atrair os elétrons da bolinha B, que estava neutra. Esses elétrons aqui da bolinha B vai passar para a bolinha A. Quando esses elétrons passam, a bolinha B aqui ó, vai ficar com cargas positivas, vai ficar com excesso de cargas positivas. Só que a quantidade de elétrons que passa para a bolinha A não é suficiente para eletrizar ela negativamente, certo, pessoal? Quando eu separar as duas, eu vou ter duas bolinhas com cargas positivas, ou seja, eu acabei de eletrizar a bolinha B, que estava neutra. Ou seja, quando eu tenho uma eletrização por contato, as cargas vão ficar com o mesmo sinal, ou seja, cargas do mesmo sinal. Se inicialmente aqui fosse negativo, essa aqui também teria que ser negativo. E o que vai acontecer com a carga total? Lá no exercício, por atrito, ela se conservava. Aqui ela vai se dividir, ó. Isso aqui era 10 Coulomb. Após o contato, eu terei uma com 5
a bolinha A, e a bolinha B também com 5. Mas para elas se dividirem igualmente, as bolinhas têm que ter a mesma dimensões. Se não tiver, a carga vai se dividir proporcionalmente quantas dimensões. Ou seja, para se dividir igual, elas têm que ter o mesmo tamanho, o mesmo volume. Agora, um exemplo aqui, ó, que fala sobre isso aqui, ó, como que essa divisão vai acontecer, eu vou mandar para vocês no material extra de complementação. Lá vai ter um exemplo mostrando o que que acontece quando essas bolinhas são de tamanhos diferentes. Aqui, ó, um outro exemplo para vocês, que costuma aparecer muito em exercícios. Eu tenho 3 bolinhas aqui, A, B e C. A A está carregada negativamente, B e C estão neutras. Vou colocar as 3 em contato. Coloquei as 3 em contato. O que que vai acontecer, ó? As cargas negativas da bolinha B e da bolinha C, elas vão se repelir. Lembra que cargas do mesmo sinal se repelem? Então, todos os elétrons que estão aqui na B e na C vão querer ficar o mais distante possível da A. Então, eles vão vir todos aqui para a extremidade da bolinha C. Quando eu separo as 3 bolinhas, essa B e essa C, o que que aconteceu? Todos os elétrons que estavam aqui na B, ó, fugiu aqui para C. Ou seja, eu acabei de carregar a minha bolinha C negativamente, com a mesma carga da bolinha A. Lembra que quando eu tenho eletrização por contato, as cargas serão as mesmas. E a bolinha B, que estava aqui no meio, ficou neutra. Acontece muito isso em exercício. Em vestibular, vocês vão ver quando vocês estiverem fazendo. Agora, a gente vai falar um pouquinho da outro processo de eletrização, que é a indução. A indução e a eletrização por contato só acontece somente em condutores, Vamos ver aqui como que vai funcionar a indução. Aqui a gente tem um pêndulo, um fio isolante e uma bolinha aqui condutora, neutra. Inicialmente ela está neutra. Eu vou chamar essa bolinha de induzida e vou aproximar dela um indutor, que seria um material carregado. Esse material que está carregado positivamente. O que que acontece? Lembra que cargas do mesmo sinais se repelem e sinais contrários se atraem? Então, as cargas negativas aqui serão atraídas por esse objeto que está positivo. Então, elas vão vir todas para a superfície aqui, ó, próxima ao indutor, próximo a esse objeto carregado. E as cargas positivas vão ficar mais afastadas, porque eu vou ter uma maior aproximação dos elétrons. Lembrando que carga positiva não se mexe, viu, gente? Só os elétrons. Os elétrons que se aproximou aqui, ó. Aí vai ficar cada um em uma superfície. Do lado de cá eu terei os elétrons, do outro lado eu terei as cargas positivas. O que que acontece? Eu vou pegar e eletrizar esse objeto aqui, ó, que acabou de sofrer uma indução, ou seja, eu tive as cargas separadas aqui. Vou ligar essa minha bolinha aqui ao fio terra. Vou pegar um fio e vou conectar na terra. Lembra que eu só tenho deslocamento de elétrons? O que que vai acontecer? A terra, ela tem carga também. Essa carga da terra, essa carga negativa, ela vai ser atraída pelos prótons que estão nessa superfície aqui, ó, pelas cargas positivas. Aí os elétrons vão subir para esse fio terra, acontecendo o quê? Eu vou ter esse objeto meu aqui cheio de cargas negativas, cheios de elétrons. Mas o que que eu vou fazer para ele ficar eletrizado? Ele ainda não está eletrizado, as cargas apenas subiu. Eu vou seguir o seguinte processo. Primeiro, eu vou desligar o fio. Nessa situação aqui, ó, o fio já está desligado. Eu vou desligar o fio. Depois que eu desliguei o fio, eu vou retirar o indutor de perto da bolinha. Primeiro, desliga o fio. Segundo, tira o indutor de perto da bolinha. Nessa etapa, o que que vai acontecer? A minha bolinha vai ficar eletrizada negativamente. Acabei de eletrizar o meu objeto aqui, inicialmente minha bolinha, que estava neutra. Agora, vamos imaginar o contrário. Se aqui tivesse negativo, se meu indutor fosse negativo, de cá eu teria cargas negativas e aqui mais próximo do meu indutor estaria as cargas positivas. Para mim eletrizar, eu ia ligar o fio terra, só que ao invés de subir elétrons, eles iriam descer e acontecer o processo contrário. Porque os elétrons que estariam aqui, ó, eles iam fugir do meu indutor que seria negativo. Eles iam descer para a terra.
Para me eletrizar, eu ia fazer o mesmo processo, eu ia cortar o fio terra, ia tirar o indutor de perto, aí o meu objeto estaria carregado positivamente. Ou seja, na indução também, eu sempre vou ter meu objeto eletrizado com cargas opostas ao indutor. Guarda isso, sempre com cargas opostas ao indutor. Beleza, processo de eletrização são esses três. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a polarização. O que é a polarização? Muita gente confunde a polarização com a indução, que são duas coisas diferentes, porque lembra que a indução vai acontecer em condutores. Já a polarização, ela acontece nos isolantes. Se vocês pegarem na casa de vocês, pega uma caneta, atrita ela no cabelo e se aproxima de vários pedacinhos de papéis. Vocês vão ver que essa caneta eletrizada por atrito vai atrair aqueles papelzinhos que estavam neutros. Aí vocês vão perguntar como que esse objeto eletrizado consegue atrair o objeto que estava neutro? Devido a esse processo de polarização. O que acontece? Eu vou ter um objeto neutro, vou aproximar dele um objeto carregado. Esse objeto está carregado positivamente. As cargas negativas serão atraídas por esse objeto carregado positivamente. Ela vai se aproximar mais, da superfície próxima ao meu objeto carregado positivamente. As cargas positivas vão ficar mais distanciadas, porque eu tive uma maior aproximação dos objetos negativos. Por isso que eu consigo atrair o meu objeto que está neutro. Esse é chamado de polarização, esse processo. Ele parece com indução, porque a gente tem um afastamento, né, das cargas positivas com as cargas negativas para polos diferentes. Mas eu não consigo eletrizar um objeto isolante no processo de polarização, certo, pessoal? Então, vamos lá encerrar. Recordando aí, só dando uma revisada rapidinho. A gente vê aqui o que a gente viu. A gente viu os condutores, são objetos que possuem elétrons livres na sua superfície. Alguns exemplos, a gente tem o metal, a gente tem a água ionizada, quando tem alguma substância dissolvida na água. A gente viu que são isolantes, que são materiais que não possuem elétrons livres, eles não são capazes de conduzir eletricidade. Exemplo, eu tenho a madeira, o plástico, o ar. Mas eu consigo eletrizar um objeto isolante através de alguns processos de eletrização, que seria o processo de eletrização por atrito. Agora, o que são os processos de eletrização? A gente tem três. A gente tem o processo de eletrização por atrito, em que eu vou conseguir fazer com que o objeto fique eletrizado. Para mim fazer com que o objeto fique eletrizado, eu vou ter que alterar a carga dele. Ou eu vou ter que acrescentar elétrons, ou eu vou ter que retirar elétrons. Lembrando que não há transferência de cargas positivas, somente transferências de cargas negativas. Eu sempre vou ter um que vai estar perdendo elétrons e outro corpo que vai estar ganhando elétrons. O processo de eletrização por atrito ele vai acontecer nos condutores e no isolante. Lembrando que quando eu tenho dois condutores sendo atritados ou dois isolantes de mesmo material, a gente não consegue ter a eletrização, porque a capacidade deles de perder elétrons será a mesma. Na eletrização por atrito, eu vou esfregar um objeto no outro. Sempre vai ter um que vai ter maior capacidade de perder elétrons. Nesse exemplo aqui do vidro e da seda, a gente tem o vidro, que tem maior capacidade de perder elétrons. Ele perdeu elétrons, ele ficou positivo e a seda ficou negativa. Na eletrização por atrito, eu sempre vou ter dois objetos carregados com cargas de sinais contrário. E o módulo da carga sempre vai se conservar. Na eletrização por contato, ela vai acontecer apenas em condutores. O que vai acontecer? Eu vou ter que aproximar o meu objeto carregado do meu objeto que está neutro para carregá-lo. E os meus objetos, após o contato, os meus corpos, eles terão a carga do mesmo sinal. Se eu tinha um objeto carregado positivo, o meu que se aproximou dele fica positivo. Se eu tinha um objeto que estava negativo, que se aproximou vai ficar negativo. Se eles tiverem a mesma dimensão, o mesmo tamanho, a carga total vai se dividir pela metade. Agora não, se eles tiverem dimensões diferentes, as cargas vão se dividir proporcionalmente. Na indução, a indução também vai acontecer apenas em objetos condutores. Para mim induzir um objeto condutor, eu vou aproximar dele um material que a gente chama de indutor. Esse material que está carregado nesse exemplo aqui positivamente, ele vai atrair as cargas de sinais contrários
No caso, ele atraiu os elétrons e eu vou ter um afastamento das cargas de sinais do mesmo sinais, porque cargas do mesmo sinais se repelem. Para mim eletrizar esse objeto, eu vou ligar ele a um fio terra. Nessa ligação com o fio terra, ou os elétrons vai descer para a terra, ou os elétrons vai subir. Nesse caso, os elétrons subiu, porque as cargas opostas aqui, ó, eram positivas. Aí os positivos vão atrair os elétrons da terra. Depois que acontece esse processo, eu vou cortar o fio terra nessa sequência, pessoal. Eu vou desligar o fio terra e depois eu vou retirar o indutor perto do induzido. Aí ele vai ficar eletrizado com cargas contrárias à do indutor. No caso, ele ficou carregado negativo, porque o meu indutor era positivo. Ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Vocês me desculpem aí se eu falei correndo, se eu dei algumas gaguejadas, porque para mim tá sendo uma experiência nova, tanto para mim quanto para vocês. Mas eu tenho fé que esse momento vai passar, que a gente vai voltar a se encontrar. Tô com muita saudade de todos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço, um grande beijo a todos. Muito tá ajudando vocês a fixar aí o conteúdo. Eu vou estar aqui mostrando para vocês uma simulação do processo de eletrização por atrito. A gente tem aqui uma blusa de lã, né, que tá neutra. Vocês podem ver que tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, mesma quantidade de positivos e negativos. E a gente tem um balão aqui também neutro, que também tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, e a gente tem uma lateral aqui, uma parede também neutra, todos os três neutros. O que vai acontecer? Todos os três aqui são materiais isolantes, e eu vou tentar eletrizar um desses materiais. Eu vou pegar o balão e vou atritar ele aqui, ó, com a blusa de lã. Vocês conseguem observar o que aconteceu aqui? Os elétrons que estavam na blusa de lã foram arrancados, ou seja, teve uma transferência dos elétrons para o balão. Agora eu tenho dois objetos que inicialmente estavam neutros, carregados. Ocorreu o processo de eletrização, ou seja, eu alterei as quantidades aqui que tinha de elétrons e de prótons nos meus objetos. Agora eu tenho aqui minha blusa que ficou carregada positivamente e tenho o meu balão que ficou carregado negativamente. Olha o que está acontecendo, ó. Esse balão agora está sendo atraído pela blusa, ou seja, cargas de sinais contrários se atraem. E esse balão também aqui, ó, ele é atraído também por essa parede que estava neutro. Aí vocês vão perguntar, gente, mas como que esse objeto neutro aqui vai conseguir atrair um objeto que está carregado? É devido à polarização. O que é polarização? Quando eu aproximo um objeto que está carregado perto de um objeto que está neutro, as cargas aqui do mesmo sinais, ou seja, as cargas negativas, que são as mesmas cargas do mesmo sinais do balão, vão se afastar. E eu vou ter maior aproximação com as cargas positivas. Isso aqui chama polarização. É por isso que um objeto que está carregado consegue atrair um objeto que está neutro.